Olá pessoal, com vocês Fábio Ferreira, presidente do Instituto Fábio Ferreira Neto, e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial no nosso instituto, e é a nossa amiga neuropsicopedagoga Mirelle Alberoni. Tudo bom, Mirelle? Tudo bem, Fábio? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o TEA, né? Que é o transtorno de espectro autista. E logo aqui no Instituto vai ter um trabalho bem amplo para a gente atender toda a população que está precisando desse auxílio, né, doutora? Sim, o índice vem crescendo muito no nosso país, assim como em todo o mundo, e nós precisamos, né, treinar e capacitar cada vez mais profissionais para estarem aptos a trabalharem com as crianças atípicas. A criança atípica, no caso, é a pessoa que tem autismo. Isso a gente identificou muito nos últimos anos. Teve muito estudo, agora tem muitas clínicas, está tendo uma assistência melhor, né? Porque na verdade isso sempre existiu ou veio de uns anos para cá, a alimentação. Como é que acontece o transtorno que hoje está crescendo cada dia mais e por que isso veio crescendo e como que é isso? A gente quer entender. No caso, eu sou uma pessoa leiga nessa área, como tem os nossos seguidores, pessoas que nos acompanham nas redes sociais, e a gente quer saber um pouco mais sobre esse assunto. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu tenho certeza que você veio trazer uma novidade boa para esse pessoal. O que a gente vai ter aqui no Instituto no mês de setembro? Então, no mês de setembro, nós teremos um treinamento para pais e cuidadores de crianças com autismo. Esse treinamento é o quê? Uma imersão? A pessoa vai aprender? O que ela vai fazer nesse dia? Vai ser um sábado muito especial? A pessoa pode vir com qual expectativa para esse dia dessa imersão? Nós vamos trabalhar muito a prática, né? Porque eu, como clínica, trabalho todos os dias, né? Trazendo mesmo essa vivência do meu trabalho para a vida, né? Dos pais e dos cuidadores, que também estarão aptos a poderem trabalhar futuramente com as crianças. E o pai, a mãe, o familiar, e muitas vezes o pai e a mãe ela fica privado de ter uma vida assim normal, vamos dizer assim, não sei se é o termo correto, se ela pode me corrigir. Às vezes porque não tem ninguém com quem deixar o filho. Até mesmo quando eu falo que eu sou pai de duas meninas lindas e às vezes a gente deixa na casa da sogra para pegar um cinema. Depois de 20 anos de casado, a gente sempre quer fazer uma coisa diferente. As filhas já estão grandes e tal. Mas e os pais de autista? Isso o que eu penso? Às vezes é difícil deixar com alguém, porque não sabe como cuidar, tem que ter atenção especial. Essa pessoa que tem um familiar, ela vai poder treinar nesse dia? Fala um pouquinho sobre isso, Mirelle. Então, nós sabemos que realmente é muito difícil, Fábio. Uma criança com o transtorno do espectro, ela não fica com qualquer pessoa, né? Nós temos a criança, na verdade, ela precisa se identificar com um cuidador ou com algum parente da família, né? Eu falo por conta dos casos que eu tenho em clínica, que muitos pais, eles não conseguem ajudadores, cuidadores, porque o filho não se adapta, né? Não é com qualquer pessoa que a criança, né, se conecta, né, cria um vínculo. Então, a gente precisa trabalhar não só treinando pessoas, mas também trazendo esse olhar de como criar o vínculo com a criança, porque a conexão, a criança ela precisa sentir, ela precisa te sentir, ela precisa saber que você está ali para ela, que você está realmente com o coração aberto para recebê-la. Então, a criança ela precisa ter esse sentimento de amor. E é isso que nós vamos trabalhar. Então, Né? essa pessoa vai esperar nesse dia que você vai fazer algumas coisas que normalmente a gente não vê no Google, não vê no YouTube. Esse dia de treinamento vai ser uma coisa muito especial, que vão ter técnicas que já pratica na clínica. No caso, você já buscou muito conhecimento. Estou vendo aqui o seu currículo, né? Você é neuropsicopedagoga, neurocientista, psicanalista clínica. Ó, pessoal, ela é fera, hein? Especialista em educação especial. Não só autista, né? Está aqui, ó, autismo e demais transtornos.
Então também tem qual hoje o transtorno que além do. Claro, a gente vai voltar já já, eu sei que você está curioso para saber mais sobre o TEA, mas a gente vai voltar aqui e falar um pouco dos outros transtornos. Assim, claro que o autismo é a nossa bandeira, a partir desse dia vai ser um marco no Instituto, pessoal. É a bandeira que a gente vai defender aqui, porque em Niterói e cidades vizinhas é muito difícil. Quase ninguém defende essa causa. E a gente vai defender. É uma causa, né, doutor? É uma causa. Então, É uma esses transtornos, fala um pouquinho dos transtornos. Claro que nesse dia a gente vai ter muita coisa boa para a pessoa que vai vir, mas vai ter uma pincelada ou outra, porque às vezes não fica só no TEA. Às vezes tem outros tipos de transtornos junto, ou a familiar às vezes vem trazer a criança, uma menina, um menino com um transtorno, chega ali, você já identifica no familiar que tem um outro tipo de transtorno, às vezes é uma crise de ansiedade, uma depressão, eu não sei. Fala um pouquinho mais sobre esses transtornos que você, no caso, lida dia após dia na clínica e até aqui no Instituto. Você já tem atendido muitas famílias. Sim, no caso, eu tenho essa demanda maior do autismo, porque eu sou especialista em autismo, né? E o que acontece? Os demais transtornos são também comorbidades dentro do autismo. Então, eu posso ter uma criança autista com uma comorbidade em TDAH, que ela tem esses dois transtornos, né, acoplados, digamos assim. E o DI, que é o déficit intelectual, também nós temos como um transtorno. O transtorno da aprendizagem, que muitas pessoas acham que essa dificuldade na aprendizagem é um transtorno e também uma comorbidade. A gente vai falar dos demais, mas vamos voltar aqui para o TEA, que é o nosso tema de hoje. E eu tenho certeza que essa pessoa que vai vir buscar esse curso, na verdade um treinamento, uma imersão, eu tenho certeza que ela vai sair daqui impactada, porque todo conhecimento ele é bem-vindo. Eu aprendi uma coisa, Mirelle, na época a gente é meio rebelde, criança, né? E a gente não dá muita atenção ao que os pais falam. E o pessoal, meu pai não teve muita instrução, meu pai veio da roça, minha mãe é faxineira, e a gente foi morar num bairro pequeno, e ele sempre falava, não, vou fazer de tudo para o meu filho estudar, eu quero que você estude, porque estudo, meu filho, ninguém rouba de você, conhecimento ninguém rouba. Então, essa pessoa ela pode esperar muito conhecimento nesse dia? Sim, porque não é como eu disse, não vai ser só teoria, até porque teoria a gente encontra em qualquer lugar, mas a prática, a vivência, a experiência é diária. Então, como você disse, é trazer mesmo tudo que eu vivencio para dentro desse treinamento. É um olhar, né, voltado com muito mais atenção para os pais, porque muitos pais eles não sabem lidar com o transtorno. Ah, mas por que não, Mirelle? Antes da gente tratar a criança, a gente precisa tratar a família. E como que a gente vai tratar a família? Nós precisamos saber como treinar essa família, se essa família tem uma boa aceitação, né, ou não, e se não tiver uma boa aceitação, como nós vamos lidar? Então, tudo é uma questão, tudo é o olhar, de como nós vamos olhar. E esse treinamento, Fábio, é um carinho de Deus no nosso coração, sabe? Para trazer mesmo pessoas para serem transformadas. Não só espiritualmente, porque eu acredito muito que Deus ele tem um propósito na vida de cada um, assim como ele tem no seu, ele tem no meu. E não foi à toa, né, que nós nos encontramos e que nós estamos aqui hoje para falar de um assunto tão lindo que é o autismo. Eu tenho certeza, Mirelle, que isso é um propósito de Deus. Como eu conversei com você nos bastidores, pessoal, a gente sempre conversa, bate muito papo, troca conhecimentos, eu buscando muito conhecimento e sugando conhecimento dela. E na época eu tive a oportunidade, a gente fez um estudo muito aprofundado, isso, né, de 3 anos atrás, e a gente já queria fazer um trabalho bem amplo. Eu estava em determinado local e levantei muitos dados, inclusive depois a gente vai falar sobre esses dados aqui.
E estava tudo pronto. E não foi naquele momento. E eu falei, poxa Deus, isso é da minha cabeça. Cuidar da causa autista não é para mim. Aí Deus deixou guardadinho nessa caixa da memória. E aí Deus uniu você, que é de pertinho, né? Pessoal, deixa eu falar mais um pouquinho da Mirelle, nossa neuropsicopedagoga. Ela vem de Laje do Muriaé. Você que não conhece o estado do Rio de Janeiro, eu te convido a buscar o mapa. Aqui é Niterói, Laje é lá na região norte-noroeste, lá do estado do Rio, já divisa com Minas. São 7 horas de viagem para ela estar aqui, ó, compartilhando muito conhecimento. E o que eu quero te dizer, Mirelle? Aquele sonho de lá de trás veio se tornar realidade, passados 3 anos. E eu tenho certeza que a gente vai impactar vidas, porque o nosso chamado aqui no Instituto é transformar vidas. Quando eu falo, bora transformar a vida, o pessoal já levanta o bracinho e já faz assim, ó, e já está pensando no coraçãozinho azul. Mas espera mais um pouquinho. Pessoal, nesse encontro, Mirelle, autismo, treinamento para pais e cuidadores, que vai acontecer no mês de setembro. Se você quiser saber mais, ó, já vai aparecer o nosso WhatsApp aí. Já entra em contato no Instituto, que eu vou passar todas as informações para vocês. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. E o que eu posso esperar? O que os pais e cuidadores de autista podem esperar desse curso? Eu vou vir, será que é mais um? Mais um daqueles que a pessoa anuncia, tal. Eu sei que você já falou um pouquinho, mas vai ter uma oficina, tipo uma prática ali, vai separar grupos, você vai fazer simulações, vai ter um slide com muito conhecimento, você vai compartilhar depois informações, vai dar assistência a esses pais, no caso a entes queridos, ou a pessoa, não, cara, eu não sou pai de autista, mas eu gosto muito da causa, eu quero treinar, porque quem sabe aparece uma oportunidade de cuidar de um autista, eu tenho amor pela causa. Então, isso é só para os pais ou é para todo tipo de pessoa? Qualquer pessoa que se identificar, porque eu acredito, Fábio, que a gente precisa se identificar com algo. E se o transtorno do espectro autista é um transtorno que eu me identifico, eu procuro buscar cada vez mais conhecimento. Então, se você realmente quer de coração trabalhar e se doar, né? Porque amor é doação. Então, você tem que se doar. Mirelle, então, ainda sobre esse curso, essa imersão, no caso, esse treinamento, essa pessoa ela vai sair certificada daqui, vai ter um certificado de conclusão. Isso o Instituto está sempre tratando com todo carinho, com todo zelo. Com essa especialização, eles irão estar prontos para atender toda criança ou pessoa com atipicidade? Fábio, o curso, a gente vai dar continuidade a ele. Esse é o primeiro módulo, no caso. Podemos dizer assim, vamos dizer no prático. Nível 1. Nível 1. Isso. O básico. A gente vai começar com o básico, com o médio e o avançado. Então vão ser 3 etapas aqui no Instituto. Um básico, um médio e um avançado. Durante 3 meses, 3, 4 meses, nós, mensalmente... Vai ter esse encontro aqui. Sim. Durante um sábado, para que todos possam conhecer como é também o meu trabalho em clínica, e eu vou estar trazendo também estudo de caso para os profissionais também, que com certeza nós teremos profissionais da área, para estarem também partilhando com a gente, né, porque acaba sendo uma troca, né, uma troca de experiência que o profissional traz, porque eu tenho um olhar e você tem um outro. Então, o que nós podemos fazer? Nós temos pais que passam por N situações durante o dia, porque a criança ela pode estar durante o dia no seu estado normal, digamos assim, né? E pode acontecer de vir ter um gatilho para desencadear uma crise. E nós precisamos preparar esses pais para saber lidar com essa crise, com a criança em crise. No caso, cada criança tem esse chamado gatilho diferente. Sim. No caso, deixa eu entender um pouco, eu sou leigo, já te falei que não entendo muito da área.
e a gente ouve muito, pesquisei muito à época, mas já são 3 anos e a gente acaba esquecendo de muitos dados, muitas coisas. Tem crianças que ela tem uma dificuldade com cores, tem crianças que têm dificuldade com som, tem criança que tem dificuldade na alimentação, tem uns que gostam de café, né? Hoje teve um aqui que gosta de café tão pequenininho. Quantos anos tinha? Ele tem 6 anos. Ele falou, tio, cadê o café? Eu falei, cara, que legal, ele gosta de café. Eu nunca vi de uma criança que gosta de café. Depois que a gente passa dos 40, pessoal. Desculpa, já falei um pouquinho que eu já passei dos 40. A gente gosta muito de café e eu vi isso hoje numa criança, é autista. Ele é autista. E, Fábio, cada criança é singular. Ela é única. Então, ela tem as suas características, elas podem ter características iguais, mas elas são diferentes. Não adianta você falar assim, meu filho é igual ao de fulano, tem o mesmo comportamento. Pode ter característica parecida. Você está falando sobre os transtornos, né? As hipersensibilidades, são gatilhos, né? Ao toque, ao visual, o transtorno visual, porque a criança, ela olha, ela tem esse gatilho por conta de, por exemplo, levo uma criança num supermercado. Para uma criança atípica, uma criança com o transtorno do espectro, é uma sobrecarga sensorial, visual muito grande. Porque são muitas informações. Das cores, isso, do visual, movimento. auditivo. Eu falo você, eu já não gosto de ir ao mercado, tá? Eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou normal. Não estou brincando, pessoal. Eu não gosto de movimento, assim, eu não gosto de. Você imagina uma pessoa que tem um transtorno. Que aí você, poxa, aquele volume de gente e tal, e faz sentido o que você está falando. A hipersensibilidade, a criança com essa hipersensibilidade auditiva, ela pode fazer o seu barulho, ela sustenta o seu barulho, o barulho próprio, mas o barulho externo, outro. não. Para ela é tudo muito, sabe? É como se tivesse explodindo, né? Fogos de artifício. Como se fosse aquele som de festa no ouvido da criança. Sim. Aquelas caixas grandonas de som. Sim. É mais ou menos isso? Isso. Isso é para a gente entender, o pessoal mais simples aqui entender. É uma analogia de como realmente é. Então, a gente que é dos anos 90, 80 para baixo, a gente via uma criança, às vezes fazendo birra, e fala, a criança está fazendo birra. Porque isso aí é um descompensado. A gente ouvia muito isso dos nossos pais. E nos anos 90 eu acho que já existia criança com autismo, criança até com TDAH. E aí o pessoal falava que era besteira. Menino, você é mal educado. O pessoal, até hoje eu vejo isso na fila do mercado, do banco. E essa mãe não cuida dessa criança numa barca, até no próprio instituto. E aí hoje a gente já está tendo um carinho maior. Porque também não tem tantas pessoas diagnosticadas. Está cada dia melhorando, mas porém ainda falta muito. Mas isso veio dos anos 90 para cá, o autismo? O autismo, na verdade, ele foi descoberto em 1940. Né? Ele foi detectado nesse ano e desde então ele era tratado como uma criança vou falar porque é o que realmente a gente ouve até hoje. É uma criança retardada, é uma criança perturbada, né? Então, ou já detectava-se um déficit intelectual, mas não é um déficit intelectual. Já era o autismo, né, desde 1940. E é um transtorno, Fábio, que a gente precisa ter muito carinho, porque muitas pessoas tratam esse transtorno como uma doença. E o autismo, ele não é uma doença. O pessoal ainda fala, isso tem cura? Se não é uma doença... Não tem cura. E como que a pessoa vai viver assim? Falando assim bem simploriamente, vai conseguir regular? Tem medicamento? Tem alguma coisa? Porque eu estou te falando como uma pessoa leiga, pessoa que não conhece muito o caso. Claro, a gente está sempre se atualizando, mas porém
os pais, às vezes, querem uma resposta para isso. Muitos falam assim, isso é um castigo. Desculpa até o que eu vou falar, tem pessoas que falam, isso é um castigo de Deus. Não, não é um castigo de Deus. Isso acontece por quê? Por que a pessoa tem esse transtorno? No caso, o espectro autista. Então, o que é isso? Para a pessoa, você até acalmar a pessoa que está buscando esse conhecimento nesse podcast, na verdade não é um podcast, é um vídeo que a gente vai colocar em breve nas nossas redes, mas para assim, passar um remedinho para essas famílias, tipo assim, acalma, isso aí é uma coisa que não é isso que você está pensando, não é que alguém te acusou, te apontou o dedo, que você fez alguma coisa errada. Isso é o quê? É genética? É ambiental? É da idade? A gente já ouve muito, a gente busca um pouco do conhecimento, mas na verdade, o que é isso? Assim, você que atende todos os dias, passa uma tranquilidade para esses familiares. A gente não pode se culpar, se responsabilizar, porque o autismo, nós sabemos que há uma porcentagem grande de ser, né, genético, né, e ambiental. São fatores genéticos e fatores ambientais. Agora, sim, genético a gente entende que às vezes vem da família, mas o ambiental, eu queria que você abrisse um pouquinho esse ambiental. O que você acha que é esse ambiental? E a pessoa fala, poxa, ambiental, será que é no meio das árvores? Tal? O pessoal já faz isso, né? Já leva para esse lado, né, Fábio? Os fatores ambientais. Não tem nada a ver com floresta, não tem nada a ver. É o ambiente que ela vive. Não, estou falando, estou até brincando um pouquinho, pessoal, porque tem pessoas que têm essas dúvidas. Sim, porque não conseguem associar, né? O que é realmente, como você falou, vai pensar que não, ela está lá numa floresta, né? Uma doença lá e tal, o bichinho mordeu e virou autista. Não tem nada a ver com essa. Não tem nada a ver. Pode ser também o fator da idade, né, dos pais. Então, a gente precisa também ter esse cuidado, né, da mãe tentar engravidar mais cedo, né? No caso, engravidar essa idade, o que você diz assim que... Na idade, pelos estudos, depois dos 40 anos. A idade influencia. Mas outra coisa, os pais se drogando, tomando muita dose de álcool, no caso, sendo alcoólatra, ou até mesmo qual tipo, fumar, isso causa alguma coisa, interfere no processo para a criança vir a ter o transtorno? Sim, porque é um fator ambiental. Durante a anamnese, eu recolho todos esses dados, né, essas informações, para poder fazer esse trabalho específico. E dentro dessa anamnese, há várias perguntas, principalmente... né, se a pessoa ingere álcool ou droga, para a gente também ter uma ideia, né, de como aquela criança foi gerada, foi tratada durante a gestação. Então, Mirelle, muitos dados que a gente busca, né, no caso aqui em Niterói, não, no estado do Rio, nós temos uma média de 160 mil crianças já, segundo os dados do IBGE, já está diagnosticada com TEA. E no Brasil já são 2 milhões, pessoal, anote esse número aí, 2 milhões de crianças, adultos, pessoas que já estão com um diagnóstico do TEA. Eu acho que o número é muito maior. Eu tenho certeza que esses estudos aí, as clínicas que também não passam, e eu tenho certeza que se a gente fizer um trabalho aqui, hoje, na cidade de Niterói, com essa preparação para os pais, e a gente vai começar a trazer pessoas para poder ela ver, realmente identificou, e aí o Ministério da Saúde, as prefeituras, o governo do estado, eu acho que se der atenção devida, a gente vai começar a tratar melhor. E isso dá qualidade de vida para a população. Isso dá qualidade de vida para os pais. Isso dá qualidade de vida até para os médicos que estão ali, porque muitas vezes, se você não tem uma condição dentro de uma clínica, você não consegue atender bem. Então, nesse curso aqui, voltando para o nosso curso, você vai conseguir abranger tudo isso que a gente falou aqui, nesses 3 módulos, que eu posso dizer, 3 níveis. Então, o que essa pessoa pode esperar? Ela vai vir aqui, o que são crianças com atipicidade? Ela vai saber que as crianças com atipicidade são com alterações neurológicas. Ela vai ter uma dúvida que todos têm, que o autismo tem cura, como a gente falou aqui. Então, nesse dia, dá para a gente fechar essa entrevista aqui, né, de frente com o Fábio Ferreira, do Instituto Fábio Ferreira Neto. Fala só para a gente concluir
E, claro, vai ter outros encontros como esse, né? Com certeza, sim, eu espero. Podem esperar o melhor de mim, porque o que eu estou trazendo para vocês é uma vivência, é uma prática e é o que eu amo fazer, gente. Vocês não têm ideia de como eu trabalho com amor e com carinho, de como as crianças trazem essa alegria para dentro do nosso coração. Eu tenho certeza, quem é pai, quem é mãe, que já tem essa experiência, também precisa, na verdade, Fábio, buscar, né, conhecimento para poder saber lidar, né? Porque às vezes, eu sei fazer meu filho parar, né, de gritar em casa, mas e na rua? Como que eu faço? Como que eu faço esse primeiro acolhimento? Então, olha, esperem, porque vem grandes coisas lindas por aí. Podem esperar. Vai vir muita coisa boa? Muita coisa boa. Bora transformar vidas? Bora transformar vidas. Bem, pessoal, um abraço. Deus abençoe a todos.